No ar, Cartão de Visita News. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Situada numa das áreas mais ricas e importantes do estado de São Paulo, com população de quase 3 milhões de habitantes, a região de Ribeirão Preto se destaca em termos socioeconômicos, de qualidade de vida e de localização estratégica. É um polo tecnológico e industrial, centro de negócios e está entre os maiores PIBs do Brasil. O setor de comércios e serviços representa mais de 80% da economia regional, uma economia pujante. Além disso, a região tem forte presença no agronegócio. É referência em saúde, ensino, pesquisa, cultura, empreendedorismo e inovação. É uma região em constante desenvolvimento, em que vale a pena investir. E o Grupo Pereira Alvim se orgulha de estar contribuindo para isso. Com sede em Ribeirão Preto, o Grupo Pereira Alvim conta com 29 anos de credibilidade, atuando também em toda a região no setor da construção civil, hotelaria, gastronomia, espaços de negócios e eventos. Com o conhecimento do mercado em que atua e sintonizado com o futuro, o Grupo Pereira Alvim coloca ao alcance do público projetos inovadores que resultam em investimentos seguros, valorizando cada metro quadrado onde se faz presente. Conheça agora nosso novo projeto. Tendência mundial e um novo conceito de compras, os outlets são excelentes oportunidades para grandes marcas venderem seus produtos diretamente ao público com preços acessíveis. Nesse contexto de transformação, o Grupo Pereira Alvim apresenta o primeiro e único outlet da região, Santa Maria Outlet. Localizado em Cravinhos, na região metropolitana de Ribeirão Preto, em posição estratégica e muito valorizada, às margens da rodovia Anhanguera, o maior corredor financeiro do país, com tráfego de mais de 1 milhão de veículos de passeio mês, nosso outlet encontra-se ao lado de diversos residenciais fechados e grandes indústrias. Conta com espaços amplos, cuidadosamente projetados com atributos especiais e um grande mix de lojas. Um empreendimento que está sendo preparado para receber você e aproximar toda a região. Um verdadeiro ponto de encontro, com entretenimento, conectividade, grandes marcas e muita valorização. Além de gerar mais de 1.000 empregos diretos. Traga sua empresa para a principal rota econômica da região. Não perca tempo. O futuro está à sua frente. O Santa Maria Outlet espera por você. Precisa fazer mais pelo seu negócio? A Soucred Mais é o parceiro certo para ajudar as pequenas empresas. Tudo de forma rápida e simples. Quer fortalecer o caixa? Peça seu microcrédito direto pelo aplicativo. Você também pode antecipar recebíveis. E ainda tem a linha especial de capital de giro para quem é MEI. Para ser grande, tenha um parceiro que faça mais por você. Soucred Mais. Baixe o app agora. Informação de qualidade. Jornalismo profissional. Entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News. Cartão de Visita News, com Zacarias Pagnanelli. Bom, estamos retransmitindo pelo Grupo Tati de Comunicação e suas multiplataformas. A minha conversa com o meu colega hoje aqui, faz tempo que eu não o vejo, que é uma autoridade, estará hospedada no portal Cartão de Visita News R7, no portal da Rede Brasil de Televisão, no portal do TH+, do Grupo Tati, Correio do Papagaio Sul de Minas e mais 22 portais. Eu estou com o Dr. Paulo César Gentili, ele é juiz de Direito,
A área dele hoje é a vara, juiz da vara da infância e do idoso. Quer explicar mais tecnicamente? Isso, é a vara da infância, juventude e idoso. De qualquer maneira, nós vamos, como o nosso editorial ele é totalmente institucional, a gente vai começar, nós vamos do início. Okay. Como começou então sua vida jurídica? Porque eu me lembro que eu estava na Bandeirantes, o falecido Jomir Betti já falava assim para mim lá em 2008. Nós vivemos um celeiro jurídico. Olha aí. Então me conta como é que começou tudo isso. Começou na faculdade de Direito, né, do Largo de São Francisco, em 1981. Eu iniciei a faculdade. Me formei em 85. De início, advoguei na área de marcas, patentes e direitos autorais. Que não é qualquer um que trabalha nessa área. Não, era uma área muito interessante. Poucos escritórios em São Paulo faziam isso. E eu tive experiências muito interessantes nessa área. Uma área muito gostosa de trabalhar, né? Tive a oportunidade de advogar para o Pelé, de fazer trabalhos para o Pelé. Cheguei a conhecer pessoalmente. Fiz trabalhos para os menudos na época em que vinham para o Brasil se apresentar lá em São Paulo, Belo Horizonte, enfim, nas capitais, né? E trabalhei para grandes marcas, né? Como Gucci, Campari, Alfa Romeo. Não eu como advogado, mas o escritório onde eu advogava, né? Era um dos advogados do escritório. Depois tive uma passagem breve pela Valmet, indústria de tratores, né, que hoje usa outra marca, é Valtra, mas fui advogado da Valmet, advogado interno, na área de direito societário. E ali comecei a pensar em prestar concurso para magistratura. Acabei prestando e ingressei na magistratura em 1989. E vim para Ribeirão Preto no escuro, não conhecia Ribeirão Preto, eu sou natural de Marília. Puta, engraçado, quando a gente entra na magistratura, normalmente você trabalha em outras comarcas, né? Mas já veio direto para Ribeirão? Vim para Ribeirão Preto como juiz substituto, tá, né? O início da carreira do juiz é como juiz substituto. Então ele vai para uma comarca grande, uma cidade grande, e ali ele atua como substituto. Em Ribeirão Preto fiquei em 89 um ano, e aí assumi a minha primeira comarca como titular em Nuporanga. Fiquei em Nuporanga 2 anos, um lugar maravilhoso, fiz grandes amigos, tenho muita saudade daquela época. Depois vim para Cravinhos, onde fiquei 3 anos aqui do lado de Ribeirão Preto. 3 anos e meio eu fiquei em Cravinhos, tive também experiências muito marcantes. E em 1995 eu vim para Ribeirão Preto como titular da 5ª Vara Criminal, que tinha um anexo de Infância e Juventude. Esse anexo virou a Vara da Infância e Juventude atual. E aqui eu estou desde 95. Em alguns períodos breves eu acabei assumindo outras varas em Ribeirão Preto, 3ª Vara Criminal, 11ª Vara Civil. Mais recentemente fiquei 1 ano na primeira vara do júri, mas a minha praia é a infância e juventude, então nunca deixei totalmente de atuar nessa área, né? E voltei para cá. Você sabe que antes de eu entrar na televisão, eu também trabalhei numa multinacional, sempre falo isso. Eu fiquei 12 anos, até por uma questão social, eu fui curador da vara da infância da João Mendes. Ah, que legal. Pra você ter uma ideia, a gente comentou aqui do Dr. Irineu Fava, desembargador. O Dr. Irineu ficava louco comigo, porque ele era o diretor do fórum, e eu parava o carro sem placa na porta do fórum. Naquela época, podia tudo, né? Porque naquela época tinha aquela questão do menor infrator e tal, como tem até hoje, mas a gente... Mas hoje tem umas coisas que são mais... Hoje é muito mais... as coisas... eu não digo a responsabilidade, mas os controles evoluíram muito hoje. Verdade. Então tudo se precisava, tinha a questão
dos comissários de menores, que isso era uma mão quando a gente era moleque, tinha até medo desses caras, né? Exato, E uma coisa que também a gente acabou ensinando para televisão, né? Porque há um equívoco, você vai me dizer se é verdade ou não, mas a gente sabe que é assim que funciona. Pelo estatuto, né? O pai põe uma criança para cantar na televisão, acha que ele está autorizado a cantar, mas mal sabem eles que mesmo que você não deixe a criança numa situação de constrangimento, quem autoriza a criança é o juiz. Isso. O juiz tem que autorizar a participação da criança e do adolescente em algumas situações, né? Para participar de certames de beleza, programas de televisão e algumas atividades, né? Mas de fato impera o desconhecimento nessa área, né? Tem muita coisa antiga, da época do Código de Menores, que não se aplica mais, né? Agora, por ter se formado na Faculdade de São Francisco, eu fui muito lá em alguns eventos, eu cobri eventos, Sim. posse de juízes, acho que de promotores também. Você é vaidoso por causa disso? Não, porque eu sei que tem muito promotor, juiz que estudou lá e falou, nossa, olha, estudei. Não tenha dúvida que foi um prazer muito grande cursar a faculdade de Direito, né? A USP é uma faculdade realmente diferenciada. Mas isso foi há tanto tempo atrás, né? O que sobrou daquela época foram as grandes amizades, né? Que isso a gente leva para a vida inteira. E desde aquela época a gente costumava dizer que as melhores aulas na Faculdade de Direito da USP você tem nos corredores, fora das salas de aula, que quer dizer, é o contato que você tem com pessoas que são privilegiadas intelectualmente, são pessoas que, a exemplo de tantas outras de outras faculdades, mas são pessoas especiais. Como exemplo, eu fui aluno do Paulo José da Costa. Imagina, eu conheci o filho. Então, o filho. Fui aluno do Lewandowski, quando ele estava no início da carreira dele de professor, do Dalmo de Abreu Dalari, Gofredo da Silva Teres. Então isso, sem dúvida nenhuma, foi um patrimônio intelectual maravilhoso. Esses caras fizeram muito... Fizeram, né? Mas deram aula e acabou acontecendo. Muita gente virou promotor de justiça e juiz por ter sido aluno desses caras. Com Quer certeza. dizer, vieram com uma história de lá pra cá. E tive a oportunidade de conviver, ou de ter contato com pessoas espetaculares. Modesto Carvalhosa, que era um professor décadas à frente do tempo dele, convidava os alunos para casa dele para fazer rodas de discussão de política. Quer dizer, era um professor que extrapolava a função dele no magistério, né? Fui colega de classe do Fernando Haddad, Bolívar Moura Rocha, que foi secretário nacional de acompanhamento econômico. Enfim, é uma experiência marcante, mas nem tanto para te envaidecer, mais para te preparar mesmo para a vida, né? Eu acho que o alicerce humanístico que a Faculdade de Direito proporciona aos alunos é o maior legado, né? Com certeza. Quando você fala nessas pessoas que hoje acabaram virando personalidades do celeiro jurídico, e aqui a gente não quer, e que você conheceu e tal, você acha que na tua época tinha aquela questão da turma do fundão, não? Sempre. Porque eu queria te contar uma coisa sobre sempre, isso. Porque assim, você concorda comigo que qualquer área que você trabalhe, principalmente na área do direito hoje, que como a gente fala de celeiro jurídico, hoje muito mais, né? Está se acontecendo isso hoje, mas tem que existir a comunicação. Sim. E eu sempre, quando eu dei uma palestra uma vez em Brasília, e estava até o Zé Roberto, que era ministro, e estava o diretor da Polícia Federal, na primeira fileira. Aí eu comentando, falei, Zé, você lembra quando a gente fazia a faculdade e tal? E aí a turma do fundão que fazia aquela bagunça, não pegava livro e tal, e a gente não se conformava que o cara que estudava mesmo, literalmente, o cara tinha problema e esses caras passavam de ano do nada. Aí eu digo que esses caras, qual era a diferença dos outros? E os caras tinham comunicação, que é o que você acabou de falar. Com certeza. A questão da conversa de corredor, de fundo de classe. Lógico. Eu acho que você tem diferentes aspectos de inteligência.
Você tem aquela pessoa que é intelectualizada, que é focada no estudo, na acumulação de conhecimento. Que é a questão e você da tem vocação, aquele né? que tem a inteligência emocional que permite a ela fazer vínculos, amizades, que tem uma percepção das coisas que aquele que é mais focado no estudo talvez não tem, né? Quer dizer, tudo isso vale, tudo isso pesa na balança de um operador do direito, né? Com certeza. Não é a mesma coisa hoje, que nem você está... eu vou falar você tirar a licença do cargo, favor, porque aqui é totalmente informal. Fique à vontade. Não é a mesma coisa hoje, a vara da infância em São Paulo ou aqui em Ribeirão Preto. Dá para se comparar em termos de problema? Ou o problema é o mesmo, mas a quantidade é menor? A natureza dos problemas é a mesma. As varas têm atuação muito diferente pela sua estrutura. Na capital, as varas de infância são especializadas. Lá você tem o juiz de infância que só atende as situações de natureza civil, as ações protetivas, as ações de guarda, tutela e adoção, suspensão e destituição de poder familiar, as ações que versam sobre direito coletivo, fornecimento de medicação ou vaga em escola para crianças. E você tem o juiz que só atua na área criminal, julgando adolescentes, autores ou acusados de terem praticado atos infracionais. Então é diferente. Em Ribeirão Preto, por exemplo, a gente faz tudo na vara da infância. É uma vara da infância só, para uma cidade de 600, 700 mil habitantes, né? E concentra todas as questões afetas à infância e juventude. E a gente ainda tem a jurisdição do idoso também. Então, é volumosa, mas é uma área que eu gosto demais de trabalhar. Eu acho que tem muito a ver com a minha natureza, com a minha visão de mundo, com as minhas questões filosóficas. Eu sei que não é o momento ainda para falar isso, mas eu vou te falar. Você está preparado para ser idoso e trabalhar para o idoso? Sim, com certeza, nada. Olha, eu não era criança quando trabalhava para adolescentes, né? Mas como uma pessoa já na terceira idade, eu me sinto agora mais preparado para conhecer as necessidades, os anseios da pessoa idosa e poder ser juiz dos idosos. Eu vou te fazer uma pergunta que eu sempre faço, né? Porque outro dia eu entrevistei uma juíza de Botucatu, outro dia eu entrevistei juízes de Assis. Sim. E às vezes eu faço umas perguntas, não é só a área hoje, mas eu acho que reflete em alguns momentos. Passa alguma coisa sobre que hoje está muito em evidência, né? E eu até chego a comentar algumas coisas, a questão da violência contra a mulher. Tem alguma questão que às vezes resvala na questão da vara da infância, porque na verdade a violência contra a mulher sempre tem uma criança no meio desse caminho aí. Sim. Em Ribeirão Preto nós temos uma vara de violência doméstica, né? De combate à violência doméstica. Mas como você mesmo já pontuou, toda violência doméstica faz mais de uma vítima, não só a mulher agredida, mas os filhos que presenciam, que passam pelo constrangimento, que vivem num lar desestruturado. Então, as abordagens com essas questões, muitas vezes, elas extrapolam a esfera de atuação de um juiz só, né? Quer dizer, é muito comum atuarmos eu, o juiz da infância, e o juiz da vara de violência doméstica em cima de uma única família, né? E aí temos que trocar informações, estudos psicológicos, para termos atuações uniformes, né? Que não colidam. Eu vou te fazer uma pergunta que uma vez eu fiz para duas juízes. Estava entrevistando ao mesmo tempo. Aí eu falei assim, eu já vi esse filme. Eu falei, e quando o homem bate na mulher? Olha aí. Ela falou assim, Zacarias, você está sendo machista. Eu falei, não. Eu falei para ele, eu já entrevistei juiz, eu já entrevistei xerife dos Estados Unidos e eu até comento sempre isso na minha entrevista. E ele fala, Zacarias, eu também, uma vez fui chamado, uma vez eu estava falando com um delegado, eu estava num podcast com um delegado de São Paulo, muito famoso, estava com um ex
xerife de Las Vegas, que foi que inclusive Charles Saba, muito conhecido no meio jurídico, ele treinou muita gente lá fora, ele foi xerife e ele foi o cara que implementou a Taser, aquela arma Taser no Brasil. E tinha um xerife, o André, que é brasileiro, que inclusive ele era da Marinha nos Estados Unidos, foi garoto para lá, e ele foi o primeiro a chegar no Rio Houston, que quando o avião pousou, ele foi até condecorado por causa disso, que ele estava nesse navio. Aí depois ele acabou virando xerife na Flórida. Aí ele contou naquele, ele falou, é engraçado, os caras realmente têm nós atendemos uma ocorrência e a mulher estava batendo no marido, a gente não acreditou, pedimos apoio e tal. Quando chegou lá, o cara era um marmanjo. E ela bateu nele na nossa frente. Olha aí. Aí nós tivemos que prender lá. É menos comum, mas é menos comum. Acontece. Né? E aí eu contei isso às vezes. Muitas vezes, não é caso de violência doméstica, mas muitas vezes, analisando a situação de uma família onde tem crianças e adolescentes vitimizados, a gente opta por afastar a mulher, a mãe, e deixar as crianças dentro de casa sob a proteção, a convivência do pai, porque a mãe ou é usuária de entorpecentes, ou tem uma conduta agressiva, violadora dos direitos aí dos filhos, né? Então não é raro, não, a mulher ser a agressora, a vitimizadora, né? Não. Porque às vezes o homem também não quer, ele acaba... Eu não estou defendendo aqui não, tanto o homem como a mulher, mas o homem às vezes acaba sofrendo de ficar quieto porque sabe que para ele também a lei, a caneta pesa para esses caras. Mas olha, hoje com a atenção mais focada nisso e com essa contracultura do machismo e da permissão, da permissividade, da aceitação, da insensibilidade em relação à questão da violência doméstica, a gente está testemunhando um número cada vez maior de situações de violência doméstica. Eu penso que isso não é um fenômeno dos dias atuais, não é agora que o homem está batendo na mulher. Eu penso que isso sempre aconteceu, mas isso sempre esteve muito introjetado na cultura. Era cultural. Isso era aceito, isso era compreendido e... Vale lembrar o bordão, né? Em briga de marido e mulher, ninguém deve meter a colher, né? Pelo contrário, né? Quer dizer, tem que estar todo mundo, a sociedade, a família, a vizinhança, tem que estar atenta para essas situações e efetivamente criar uma contracultura, né? Para a gente chegar num momento em que as pessoas e sobretudo os cônjuges se respeitem, se tolerem, né? Tenham respeito um pelo outro, né? Excelência, é o seguinte, quando acontece uma questão dessa, que é grave, né, essa confusão entre marido e mulher e a coisa comendo solta, vamos dizer assim, vamos falar bem já teve algum caso que você tirou a guarda? Mas é muito comum. É do nosso dia a dia. Mas tem estrutura para isso, para a gente manter essas crianças em algum lugar? Tem? Sim. Porque o juiz da vara da infância eu sei. Até na questão da adoção, na questão de guarda, você tem que estar visitando o local, vendo como é que está. Toda vez que é noticiado uma situação de criança ou de adolescente em situação de vitimização, de exposição a risco, a constrangimento, em casos de negligência severa, crianças que estão efetivamente em situação de abandono, existe a possibilidade do judiciário, do Estado na pessoa do juiz, intervir para colocar essa criança a salvo. Se a situação é de tal forma grave que a criança não possa ficar no ambiente doméstico, ela é retirada dali, ou por atuação dos conselhos tutelares, ou por determinação do juiz de direito, provocado pelo promotor de justiça, porque o juiz nunca age de ofício, sempre ele tem que aguardar uma provocação, ou de uma parte que tem um legítimo interesse, ou do Ministério Público, mas nessa situação o juiz retira a criança do ambiente agressor e a coloca num abrigo, numa instituição de acolhimento, um abrigo. Nesse abrigo ela vai ter um ambiente protetor. E aí inicia-se a intervenção de natureza jurisdicional
social, psicológica, terapêutica, para tentar reverter aquele quadro de desestrutura da família. Se a situação é gerada pelo alcoolismo do pai ou do pai e da mãe, vamos tentar colocar esses pais num programa de atendimento a alcoólatras. Se o problema é o uso de droga, da mesma maneira. Vamos colocar sobre terapia, sobre atenção contínua, prolongada de assistentes sociais que vão ajudar a organizar o ambiente doméstico, enfim, fazer o que for necessário para devolver a criança para a própria família. Todo o nosso empenho de início é de reestruturar a família e trazer a criança de volta para a família. Quando isso não é possível, então o juiz pode, depois de uma ação onde se garante ampla defesa, contraditório, o juiz pode decretar a destituição do poder familiar, que é o pátrio-poder, que é tirar o que antigamente a gente chamava de pátrio-poder, do pai ou da mãe, de ambos, e aí então a criança vai ser colocada numa família substituta, sob a forma de guarda, que pode ser com um parente, com um irmão mais velho, com uma avó, como pode ser a tutela também e a adoção, né? Mas vou lhe dizer que de cada 10 crianças que são mandadas para o abrigo, 9 voltam para a família. Uma vai ser encaminhada para a família substituta, entendeu? Todo o empenho, e graças a Deus, esse empenho ele é exitoso na maior parte das vezes, é de manter a criança, é de preservar a família e os vínculos de parentesco. Você tem muito caso de adoção de bebês, de crianças pequenas? Sim. E quando o cara vem aqui para adotar, ele fala, não, eu quero adotar uma criança, mas eu quero a cor azul, então, eu quero ela assim, assado. Tem muito isso, não? Como é que acontece? Tem sim, mas como é que acontece a adoção no Brasil? Toda pessoa que tiver interesse em adotar uma criança tem que procurar o fórum da sua cidade e ali ele vai se inscrever como pretendente à adoção. Ele vai ser submetido a uma avaliação psicológica, social, em todos os aspectos, vai passar por um curso de orientação, né? E aí, por uma decisão judicial, depois de ouvido o promotor, a pessoa vai ser inscrita num cadastro de adotantes. Esse cadastro ele será local, daquela comarca, mas esse cadastro da comarca vai alimentar um cadastro estadual e o cadastro estadual de todas as comarcas do estado vai alimentar um cadastro nacional de adotantes. Então hoje a pessoa que se inscreve como pretendente à adoção em Ribeirão Preto, automaticamente ela está inscrita para adotar criança no Brasil inteiro. Isso foi uma estrutura criada pelo Conselho Nacional de Justiça para agilizar os procedimentos de colocação de crianças em adoção, para facilitar a colocação de crianças em adoção, né? O fato é que a pessoa cadastrada, quando surge uma criança disponível para adoção, ele vai ser chamado pelo assistente social do fórum para conhecer a criança e exercer a opção de adotá-la ou não. Aí é que se inicia o processo de adoção propriamente dito. Quando o interessado em adotar procura o fórum da cidade dele para se inscrever como pretendente à adoção, ali ele vai dizer qual a característica da criança que ele pretende adotar. E isso é muito importante e é muito legítimo, porque a adoção ela tem que ser a realização de um anseio do indivíduo, de um anseio muito verdadeiro, né? De maneira que a pessoa não pode ser premida a adotar uma criança que ela não deseja, né? A gente tem que se livrar de qualquer preconceito, de qualquer de qualquer empecilho que desincentive a pessoa de externar exatamente qual o sonho, qual o desejo dela. Então ali ela vai dizer: eu quero adotar desde que seja menino, não quero adotar menina. Eu quero adotar desde que seja uma criança de até 1 ano, mais velha não.
Eu quero adotar desde que seja uma criança negra ou uma criança branca, de outra cor eu não quero. Eu não quero criança que tenha sofrido violência sexual ou que tenha pais usuários de droga. A pessoa, ela é incentivada a depurar a sua vontade. O seu projeto de vida com a adoção. Eu uma vez entrevistei o Dr. Reinaldo Sintra. Sim, grande amigo. Hoje desembargador. Desembargador. Aliás, entrevistei como desembargador no gabinete dele, como nós estamos aqui, né? Sim. E aí ele fez um comentário. Como ele estava na coordenação, inclusive que o falecido desembargador também, que era coordenador, o doutor... agora não vou lembrar agora o nome, que faleceu, que trabalhava... Malheiro. Eu entrevistei também no cartão de visita. Ele também me deu esse privilégio. Sim. Era da Coordenadoria de Infância e Juventude do Tribunal. Hoje é o Reinaldo. E o Reinaldo, até tem uma hora eu falo assim, Reinaldo, o que te faz chorar? Ele falou assim, Zacá, a gente faz de tudo tecnicamente, faz um baita no estudo e tal. Mas você acredita que tem cara que às vezes vem e devolve a criança? Aí eu queria que você me explicasse se você já passou por isso. Sim. E como funciona isso. Quer dizer, eu sei que inclusive, como há um processo minucioso para adoção da criança, sim, também há um processo também para devolução. Na verdade, não é tão fácil assim. Na verdade, a adoção, ela é para a vida inteira. Ela não pode ser desfeita, não tem direito ao arrependimento, ela é irreversível e irrevogável enquanto adoção, enquanto processo de adoção, né? Então não tem volta atrás na adoção. Mas da mesma maneira como um pai biológico, uma mãe biológica podem perder o pátrio poder, o poder familiar, um pai que adotou, uma mãe que adotou, também podem perdê-lo se eles se revelarem nocivos para a criança, se eles negligenciarem a criança, se aquela convivência estiver sendo danosa para a criança. Aí vai se instaurar um outro processo de destituição de poder familiar, né? E isso se revela sempre de uma maneira muito cruel, muito triste, porque a criança, quando é pequena, quando é um nenê, quando é uma criança de 1 ano, de 2 anos, é fácil o adulto se afeiçoar a ela. É fácil o adulto estabelecer limites, tudo mais. Mas na medida em que a pessoa vai se assenhoreando da própria vida, vai se tornando um jovem, 13, 14, 15 anos, vai tendo voz ativa, vai se opondo ao pai, se opondo à mãe e criando aqueles problemas de convivência, de relacionamento que qualquer filho adolescente revela, como nós revelamos na nossa época com os nossos pais, como os nossos filhos biológicos nos revelam no seu tempo, o filho adotivo também poderá, também muito provavelmente vai revelar. E nessas oportunidades, às vezes, a família acaba não lidando bem com a situação. E surgem conflitos tais que acabam desaguando na retirada da criança daquela família, encaminhamento para abrigo e o resto nós já falamos aqui. Recentemente, na semana passada, eu tive 2 situações como essa. Um menino que, faltando 4 dias para completar a maioridade, de tantos conflitos que ele viveu com a família adotiva, ele resolveu sair de casa. E foi muito embaraçoso, porque quando nós realizamos a audiência, enfim, ele já tinha 18 anos de idade, já era um adulto, né? Então ele tinha plena condição de expressar a vontade dele, de não mais viver com aquela família que o adotou. Mas tem um detalhe, que eu acho, eu não vou dizer para você que seja recente, mas me parece que inclusive a criança de determinada idade que foi adotada, ela pode querer, ou se não, quando ela for maior de idade, ela pode pedir para abrir o processo para saber quem são os pais verdadeiros. Sim, isso é possível, sempre é possível, né?
Sempre é possível. Porque às vezes fala, pô, será que meu pai lá não tá melhor de vida, ou não sei o quê? O ser humano é uma coisa... Não, acontece também do jovem adotado, quando atinge a juventude, aí 15, 16 anos, querer conhecer a sua história. Isso é muito legítimo, muito verdadeiro. E ali podem surgir questionamentos, né? Pode encontrar a família biológica reestruturada, acolhedora, né? Não é raro acontecer. Eu estou lidando com uma questão difícil, como essa hein? agora. Tá. São situações muito chatas. Mas o importante, eu acho que é muito importante dizer que, em regra, estou para lhe dizer que em 99% dos casos, as adoções são muito bem sucedidas e realizam plenamente os anseios de quem adota e de quem é adotado, né? Assim como podem surgir questões, problemas na filiação biológica, também podem surgir na filiação adotiva, mas isso sempre serão as exceções. Bom, estou falando com o especialista na área da infância aqui para falar, porque na realidade eu tenho uma questão que eu também queria lhe perguntar, não sei se já caiu na sua vara, se é competência, né? Hoje existe muito inseminação. Sim. E aqui no Brasil, não sei, é isso que eu queria entender. Eu sei que nos Estados Unidos, por exemplo, hoje, em alguns lugares, já é legal você ir lá e você verificar a genética da família, quem é a criança e papapá, e você escolher, coisa que até então deve ser proibido no Brasil isso ainda. Qual a minha pergunta? Eu vou fazer uma inseminação e às vezes o homem tem problema e aí precisa do sêmen de um outro homem para a mulher. Amanhã essa criança ela cresce e ela, por algum motivo, de qualquer maneira, ela vai saber que foi uma inseminação e tal. Ela pode falar assim, não, mas... E ela acaba descobrindo que o sêmen é de tal pessoa. Ela pode exigir uma DNA, ou isso é fundamentado... Eu não sei se já caiu isso aqui, se é fundamentado isso legalmente. Olha, isso não é matéria afeta ao juízo da infância e juventude, então, né? Eu queria saber se você já ouviu falar alguma coisa. A relação de paternidade é uma relação formal, né? Tá. Usando uma expressão muito grosseira, pai é quem registra. Entendeu? Pai é quem registra. Enquanto prevalecer o registro como um ato público, né? Um ato jurídico público. Enquanto ele não for eventualmente anulado, questionado, ele prevalece, né? Então, pai é quem registrou, embora outro possa ter sido o doador do sêmen, né? Não, você vê que é por isso que é bom essa ignorância, para que seja explicado juridicamente como que isso funciona, porque a gente ouve o tempo todo falar sobre isso. Agora, são questões novas, né? O direito sempre segue a reboque das transformações sociais. Quando eu comecei a atuar como juiz de infância e juventude, a adoção só poderia ser feita por casal heterossexual. Não era admitida, não era nem pensada a adoção por um casal homoafetivo. Problema cultural também, né? Claro. Cultural e legal, porque a lei estabelecia isso, né? Até que começaram a surgir as primeiras demandas. Olha, embora a lei não preveja especificamente ou diretamente, a Constituição diz que todos são iguais perante a lei. A Constituição proíbe a diferença por gênero, em razão de gênero, né? Então, por que não? Então, entrou por essa porta o questionamento a respeito da proibição de adoção por casais do mesmo sexo. E os juízes foram chamados a decidir, mesmo não havendo uma legislação ou jurisprudência. Foi criada a partir do zero a jurisprudência, né? E eu tive um dos primeiros casos de adoção por casal homoafetivo no Brasil. O primeiro acho que foi no Rio Grande do Sul, o segundo aqui em Catanduva. Eu penso que o de Ribeirão Preto foi o terceiro. E foi um casal que adotou 5 irmãos.
Foi um caso emblemático, né? E depois, a reboque disso, veio jurisprudência do STJ, do Supremo, né? E hoje não se faz nenhum tipo de óbice, de diferença. Casais homoafetivos podem adotar, pessoa solteira pode adotar, né? Então, voltando ao nosso tema, essas mudanças da sociedade vão exigir que o judiciário se posicione. Não vai demorar, vão surgir ações judiciais questionando situações como essa, né? O doador de esperma, ele pode ser demandado judicialmente. Questão da barriga de aluguel, quem é a mãe, né? Quem doou o óvulo ou quem abrigou no seu útero a criança, são questões que... Não, que pode ser que alguém seja judicado em algum momento, pode ser. Com certeza, assim surge a jurisprudência, assim surgem as inovações da lei. Tem uma coisa que a gente ouve muito, né, quando a gente fala em jurisprudência, que você dá uma decisão, entre aspas, que não está na lei, vira lei. Não sei se é mais ou menos assim que funciona, e hoje se fala muito em jurisprudência atualizada. Então, na verdade, assim, a jurisprudência, desde o direito romano, é uma das fontes de criação do direito. A lei é uma das fontes do direito, usos e costumes, o direito comparado, a jurisprudência, justamente por causa disso. Primeiro surgem os problemas, as mudanças, os progressos, as transformações na sociedade, que não encontram previsão, conformação no direito positivo, no direito vigente. Daí vem a necessidade do juiz julgar com base nos usos e costumes, na equidade, na jurisprudência, até que a lei venha e dê uma cobertura formal, objetiva àquelas questões, provocando uma mudança, então, da lei. Me fale uma coisa ou que foi engraçado, ou que te incomodou durante esse tempo, que eu sinto que a Vossa Excelência é um cara bem ponderado, né, para falar, e assim, tá bem alinhado na área do direito, o que tem alguma coisa que você possa contar que foi engraçada, ou que você falou, isso aqui é o fim da picada. Olha, é difícil lembrar assim de bate-pronto de situações, mas a gente vive situações hilárias aqui praticamente todo dia praticamente tem situações, né? Me lembro de um caso que foi tocante, mas foi engraçado também, de um menino que tinha 13 anos, ele tinha um leve déficit intelectual, ele estava no abrigo já há uns 4 anos, ele era negro e estava sendo difícil encontrar uma família para adotá-lo. Então eu resolvi recorrer a um expediente extremo, que a gente tem que tomar o maior cuidado para usar, para não expor a criança. Eu chamei uma equipe de televisão para gravar uma matéria com aquele menino no dia dos pais ou no dia da criança, enfim, para que ele pudesse, né, aparecer e a gente tentar encontrar uma família para ele. E esse menino, então, ele foi entrevistado, né? E quando deram a oportunidade dele falar, ele disse: olha, eu quero uma família, mas é o seguinte, eu não quero que venha qualquer um, tem que ser um pai e uma mãe bonitos. Não adianta vir gente feia que eu não vou querer. E esse menino foi disputado, teve umas 5 ou 6 famílias que se apresentaram para adotá-lo e ele acabou sendo adotado, né, em Ribeirão Preto. Mas é muito comum a gente ter situações muito engraçadas, né? Ainda há pouco a gente estava falando sobre a violência da mulher contra o homem, né? Que destoa do comum, que é a violência do homem contra a mulher. Teve um episódio aqui em Ribeirão Preto de um promotor que estava fazendo um atendimento ao público, né? O promotor recebia as pessoas que queriam orientação. Isso antes da criação das defensorias públicas, né? Era muito comum o promotor fazer atendimento ao público.
E o promotor atendeu lá uma mulher que pela enésima vez vinha reclamar que o marido tinha batido nela. Aí o promotor, já cansado de orientar aquela mulher repetidas vezes, falou para ela: escuta, por que a senhora, na próxima vez em que ele chegar bêbado em casa, ao invés de esperar ele bater na senhora, a senhora não quebra o cabo da vassoura nele, né? Prega a mão nele, a senhora, se ele chega bêbado, a senhora vai ter que bater nele. O promotor perdeu. Diz que dali uns 2 dias chega o homem todo quebrado, enfaixado, querendo falar com o promotor. Mas escuta, foi o senhor que orientou a mulher a me bater. Então é assim, a gente lida com problemas sociais e nessa rotina, nesse dia a dia, surgem coisas muito tristes, muito constrangedoras, muito pesadas, mas também surgem coisas engraçadas, situações bonitas. Eu lido numa área que ao mesmo tempo espiritualmente é maravilhoso. É complicado, mas tem ensejo para momentos maravilhosos. Você deve ter um monte de filho por aí, né? Você deve ter um monte de filho por aí. Com certeza. Eu estou na magistratura há 34 anos, né? E desde 95 atuando aqui em Ribeirão Preto, na Vara da Infância e Juventude, de maneira que é muito comum eu encontrar pessoas já adultas que eu coloquei em adoção, né? E que me apresentam seus filhos, tudo mais, né? E você perguntou também de situação desagradável, né? O oposto. E eu me lembro uma que foi muito marcante, aconteceu não faz muito tempo, de uma garotinha que entrou por essa porta porque tinha sido abandonada e precisava de uma família, e me marcou que ela entrou já com a malinha dela e com boneca, né? E eu consegui colocar essa menina em adoção. Mas ela não foi feliz na vida dela. Ela se tornou uma pessoa depois adulta, usuária de droga, convivência de rua. E para minha infelicidade, a filha dela eu tive que colocar em adoção. Eu tive que destituir essa mãe do poder familiar e colocar a filha dela em adoção. Agora, precisa ter uma estrutura, um equilíbrio, porque emocionalmente para o juiz também, é difícil. Apesar de você é um profissional, treinado para isso, mais do que para decidir. Sim. E aí eu acho que em alguns momentos você deve sofrer. Eu vou te fazer a última pergunta sobre a Vara da Infância e eu queria saber a tua opinião. Bom, a favor acho que tem até que ser, mas eu ia te perguntar o que você acha, se você é bem a favor mesmo de você até criar um vínculo na língua e um vínculo cultural na adoção internacional. Olha, a adoção internacional, ela foi mais presente no Brasil até uns 20 anos atrás, ok? Era muito comum a gente ter que recorrer a casais estrangeiros para colocar crianças maiores, acima de 5 anos, normalmente a gente encaminhava para adoção internacional. E eu tive juízes que foram inspiradores na colocação de crianças em adoção internacional. Dr. Antônio Augusto Guimarães de Souza, o Beethoven, se tornou muito famoso também. Mas o fato é que de uns 20 anos para cá, a sociedade brasileira começou a ficar mais permeável, mais sensível para a adoção de crianças maiores. No início da minha atuação como juiz de infância, eu cheguei a fazer 2 ou 3 adoções internacionais aqui de Ribeirão Preto. Um menino que foi para a Alemanha, tornou-se jogador de futebol lá, até recentemente eu tive notícias dele, já casado, com filho, e 2 irmãs que foram para a Itália também. Mas a adoção internacional, com o tempo, foi minguando, foi desaparecendo do nosso cenário. Você falou de mandar para a Alemanha, mas existe uma verba do tribunal que você pode visitar o menor se você quiser na Alemanha. Não conheço. Na época de 20 anos atrás se fazia muito isso. Talvez, mas não conheço. Que era bem, eu me lembro que era bem comum, inclusive Holanda, era bem comum. Depois não se ouviu mais falar.
Eu penso que esse incentivo às visitas era oferecido... Pelos pais? Não, pelas agências de fomento à adoção tá. Que eu acho que é isso que quiseram acabar também, até para não virar uma questão Eu acho que é isso que acontecia. Essas agências que existem até hoje e prestam um serviço relevante, elas promoviam esse intercâmbio e levavam juízes para lá, até para sensibilizar, né, para mostrar a credibilidade do serviço que executavam. Mas hoje a adoção internacional é algo que saiu do nosso cenário. Faz pelo menos uns 20 anos que eu não faço nenhuma adoção internacional. Bom, você foi, quando a gente se conheceu, Excelência, você foi diretor do Fórum. É verdade. Como é que foi isso? Quanto tempo você ficou? 2 anos? Eu fui diretor do Fórum em 3 períodos, né? A direção do Fórum é uma atuação administrativa, para cuidar de manutenção, de conselho. Doutor Gentili, o menino está lá, mas está faltando papel higiênico. Isso, situações como essa. Eu sei. Obviamente é uma deferência, né, uma nomeação do presidente do Tribunal de Justiça, mas não acrescenta nada ao currículo do juiz, né? É um cargo que não é disputado, é um cargo que os juízes em geral fogem dele, né? Mas em 3 períodos eu fui... Mas acho que faz parte até por uma questão de uma experiência profissional, até de gestão, né? Sem dúvida. Você acaba falando com todo mundo no fórum também, sim. e cria um vínculo de coisa. É verdade. Bom, eu vou lhe fazer a última pergunta e vou encerrar. Dr. Paulo César Gentili, que é juiz titular da Vara da Infância e do Idoso. Sabe quem eu entrevistei, que é muito meu amigo de conviver? Não sei se você conhece, o Dr. Delton Pastore, que é procurador, que foi promotor de São Paulo. Do idoso, da capital, e hoje ele é procurador nessa área. Sim. Falo muito com ele também. Bacana. Mas eu queria saber para quem que o doutor entrega o cartão de visita. Puxa, Ribeirão Preto tem pessoas tão espetaculares e que seriam merecedoras desse cartão de visita, mas me ocorre entregá-lo para enaltecer a figura e o trabalho que está desenvolvendo um cidadão que acabou de voltar para Ribeirão Preto, um delegado de polícia que saiu daqui para desempenhar a função dele na Academia de Polícia em São Paulo e agora retornou para Ribeirão Preto como diretor do DEINTER. Eu tive o prazer de estar com ele, Dr. Jorge. Uma pessoa espetacular. A minha deferência eu faço a ele. Pô, engraçado. E agora você está me obrigando a entrevistá-lo também. Bom, talvez seja o próximo. Que eu estive com ele há pouco tempo e eu conhecia de São Paulo. E nós temos que prestigiar essas pessoas. E a Polícia Civil, a partir da vinda do Dr. Jorge para cá, tem feito um trabalho de pleno êxito aqui em Ribeirão Preto, digno de ser mencionado, sabe? E isso eu acho que é graças ao tirocínio, à capacidade dele como gestor, como organizador aí da polícia na região, não só em Ribeirão. Bom, o meu papo aqui com o Dr. Paulo vai estar hospedado no portal Cartão de Visita News R7, no portal da Rede Brasil de Televisão, no TH+, do Grupo Tati, Correio do Papagaio e mais 22 portais no Brasil inteiro, inclusive no Sul, alguns portais de lá. E estará também, estamos retransmitindo pelo Grupo Tati de Comunicação e suas multiplataformas. Sem edição. Muito bom. Valeu. Valeu, tchau, tchau. Informação de qualidade, jornalismo profissional, entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Situada numa das áreas mais ricas e importantes do estado de São Paulo, com população de quase 3 milhões de habitantes, a região de Ribeirão Preto se destaca em termos socioeconômicos, de qualidade de vida e de localização estratégica. É um polo tecnológico e industrial, centro de negócios e está entre os maiores PIBs do Brasil. O setor de comércios e serviços representa mais de 80% da economia regional, uma economia pujante.
Além disso, a região tem forte presença no agronegócio. É referência em saúde, ensino, pesquisa, cultura, empreendedorismo e inovação. É uma região em constante desenvolvimento, em que vale a pena investir. E o Grupo Pereira Alvim se orgulha de estar contribuindo para isso. Com sede em Ribeirão Preto, o Grupo Pereira Alvim conta com 29 anos de credibilidade, atuando também em toda a região, no setor da construção civil, hotelaria, gastronomia, espaços de negócios e eventos. Com o conhecimento do mercado em que atua e sintonizado com o futuro, o Grupo Pereira Alvim coloca ao alcance do público projetos inovadores que resultam em investimentos seguros, valorizando cada metro quadrado onde se faz presente. Conheça agora nosso novo projeto. Tendência mundial e um novo conceito de compras, os outlets são excelentes oportunidades para grandes marcas venderem seus produtos diretamente ao público com preços acessíveis. Nesse contexto de transformação, o Grupo Pereira Alvim apresenta o primeiro e único outlet da região, Santa Maria Outlet. Localizado em Cravinhos, na região metropolitana de Ribeirão Preto, em posição estratégica e muito valorizada, às margens da rodovia Anhanguera, o maior corredor financeiro do país. Com tráfego de mais de 1 milhão de veículos de passeio mês, nosso outlet encontra-se ao lado de diversos residenciais fechados e grandes indústrias. Conta com espaços amplos, cuidadosamente projetados com atributos especiais e um grande mix de lojas. Um empreendimento que está sendo preparado para receber você e aproximar toda a região. Um verdadeiro ponto de encontro, com entretenimento, conectividade, grandes marcas e muita valorização. Além de gerar mais de 1.000 empregos diretos. Traga sua empresa para a principal rota econômica da região. Não perca tempo. O futuro está à sua frente. O Santa Maria Outlet espera por você. Precisa fazer mais pelo seu negócio? A Soucred Mais é o parceiro certo para ajudar as pequenas empresas. Tudo de forma rápida e simples. Quer fortalecer o caixa? Peça seu microcrédito direto pelo aplicativo. Você também pode antecipar recebíveis. E ainda tem a linha especial de capital de giro para quem é MEI. Para ser grande, tenha um parceiro que faça mais por você. Soucred Mais. Baixe o app agora. Cartão de Visita News.